pastor já chega meio elétrico, né, irmão? Em pleno domingo, e glória a Deus, é Ele que vai renovando as forças, dando capacidade, a unção, e você vai sair daqui cheio da eletricidade de Deus. A Bíblia fala, né, quem espera no Senhor renova as energias. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, como está a tua energia aí, meu filho? Como está a tua bateria espiritual? Você vai recarregar suas energias espirituais, amém? E é sobre isso que eu vou falar aqui nessa manhã. Podem sentar, meus amados. Olha só a mensagem de hoje. A vida é uma corrida, amém? A vida é uma corrida, não é uma arrancada, é uma corrida. E vence não quem começa primeiro, né? Mas quem persevera até o fim. Então a mensagem de esperança, né? Essa é uma semana de Natal, muita gente está viajando, tem gente que viaja agora para poder voltar e passar a vigília da virada com a gente, tá bom? Então vamos lá, e já nos preparando para a vigília da virada, hein, meus amados? Vigília vai pegar fogo aqui, nós vamos terminar um ano na presença dele, vamos começar outro, na presença do Todo-Poderoso, amém? Os nossos fogos aqui vai ser fogo do Espírito Santo. E depois, né, que acabar a vigília, quem quiser ir passar com a família, vai com a família, não é? Mas nós estaremos aqui, ó, terminando o ano e começando o ano na presença dele. Vamos lá, meus amados, Isaías capítulo 57. Hoje eu estou sem retorno, acho que está indo muito som para lá e pouco aqui, ó, no meu retorno. Eu tô me ouvindo por lá, ó. Eu sou músico, irmão, então eu já sei, agora chegou. Agora sim, filho, deixa nessa configuração e ninguém bota o dedo aí. Vamos lá, queridos. Olha só, minha mãe era doida para saber quem que era Gorete. Primeira pessoa que ela chegou aqui, eu quero conhecer a irmã Gorete. Por quê? Porque eu falo dela em todo culto, né, Gorete? A Gorete que me ajuda lá, né? Vamos lá, Isaías capítulo 57, versículo 10. Olha só, meus lindos, o que a Bíblia diz aqui, ó? Na tua comprida viagem, repita assim comigo, a viagem, a vida é longa, amém? E o que ele está falando aqui, ó? Na tua comprida viagem, te cansaste. Olha só, humanamente falando, nos cansamos, mas nós vamos entender o que cansa e o que renova energia, amém? Quem espera em Deus, quem confia em Deus, a Bíblia diz, não se cansa, não se afadiga, não perde força. Mas espera aí, então por que nos cansamos? Porque talvez erramos a rota, sabe? Tomamos decisões que não trouxeram, né, aquilo que a nossa expectativa, né, a nossa esperança aguardava. Então olha só, o que frustra muitas vezes não é a jornada, sabe? Mas são os caminhos, as decisões equivocadas que tomamos, né? Um avião, por exemplo, se um avião errar um centímetro ali da sua rota, sabe? No início do voo, ele vai parar milhares de quilômetros de distância do seu destino, por causa de um erro, sabe? Por causa de um cálculo errado. Então olha só, e isso cansa, porque você cria uma expectativa de chegar a um destino, de chegar a um ponto, e quando você vê, você errou a rota e fala assim, meu Deus, como que eu vim parar aqui? E aí vem o cansaço, e aí as pessoas já não têm mais força para voltar. Agora, quando a gente aprende a esperar em Deus e dar passos certos, nós temos que aprender a esperar, confiar, temos que ter paciência, mas aquela paciência é uma paciência boa, por quê? Porque você sabe que no tempo certo as coisas vão começar a florescer. Você sabe que no tempo certo as coisas vão acontecer. Por quê? Porque você segue na direção de Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo.
Então a Bíblia está falando aqui, ó, na tua comprida viagem, te cansaste, né? Então muitas pessoas estão cansadas, muitas pessoas estão sobrecarregadas, muitas pessoas estão perdendo força, estão agoniadas, sabe? Enfim, enfraquecidas. Eu vou falar, né, também para aqueles que estão cansados, mas antes de falar sobre o cansaço, vamos avançar um pouquinho aqui na mensagem. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Coloca lá para mim. Gorete, a Gorete está famosa, hein, Gorete? Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha só, o que torna a nossa viagem cansativa? Embaraço, irmãos. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. E olha só, tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. Você já viu um corredor, né, corrida de velocidade? Você não vai ver ele correr de terno e gravata, ou não é verdade? Com uma roupa pesada, não. Ele vai utilizar uma roupa adequada para aquela corrida. Para quê? Para que ele possa, né, ter uma performance melhor. Mas vamos supor que ele esteja com uma roupa inadequada para aquele esporte. Aquilo vai ser um embaraço. Aquilo vai atrasar a corrida dele, vai atrapalhar a performance dele. Então, olha só, existem coisas na nossa vida que são embaraço. Existem coisas na nossa vida que travam, que impedem. Então, nós temos que procurar saber, nós temos que ser sinceros, francos com nós mesmos. Meu Deus, o que está embaraçando a minha vida? O que está amarrando a minha vida? O que está puxando para trás? Quarta-feira deu uma mensagem poderosa, irmãos. Às vezes o embaraço está nos nossos companheiros. Quem são os nossos companheiros? Não que a gente vai viver longe desse mundo. Esses dias eu estava pregando lá no meu condomínio, o pessoal era ímpio. Eles sabem que eu sou pastor. E eu estava passando, fui procurar minha mãe. E ele falou: pastor, vem cá, o senhor pode dar uma palavra, pode fazer uma oração? Claro que posso. Mas eu estava orando, estava todo mundo com a latinha de cerveja. Eu falei: vamos pregar aqui, velho. Onde abrir uma brecha a gente vai. Não é? Aí alguém passa de longe, o pastor daquele pastor é pastor coisa nenhuma, está lá na roda do samba, lá, não. Eu estava orando, estava pregando. Mas olha só, às vezes quem vem de longe, não é verdade? A gente tem que tomar cuidado, a gente orienta até os obreiros, né? Vai sentar, vamos supor, a pessoa está ali, ó, está andando aqui no calçadão aqui, ó, né? Como que é o nome daquele calçadão ali? Esse aqui como? João Pessoa aqui, né? Que atravessa aqui, né? Está andando na João Pessoa, vamos supor que tem um bar, né? No domingo, aquele calor, a pessoa está andando aqui, vai pela João Pessoa, aí está tudo fechado, só tem um boteco aberto. Aí o crente senta lá na mesinha do boteco, mas ele não vai beber nada, não vai tomar cerveja nenhuma, vai beber nada, né? Aí ele pede lá para o garçom uma tubaína. Não sei se alguém lembra da tubaína, não sei se que dia é tubaína. Alguém lembra da tubaína? A garrafa da tubaína é igualzinha da cerveja, ou não é? Aí ele fala: garçom, estou com uma sede aqui, você tem o quê? Eu tenho uma tubaína. Pode trazer essa tubaína, né? Vamos supor, o pastor Helder andando aqui na João Pessoa, sentei lá, cansado, parei na frente do boteco, me dá uma tubaína, aí bota em cima da mesa, e é tipo Guaraná, da cor da cerveja. Aí o pastor Helder está tomando o quê? Uma tuba, mas alguém passa de longe e fala: ih, olha o pastor da Igreja da Graça lá, aquele lá é cana brava. Então olha só, eu não estou fazendo nada de errado, mas aquilo pode ser um Então existem coisas que embaraçam a nossa vida, e nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar. Por quê? Porque esses embaraços nos impedem de chegar ao nosso destino, e isso vai fazer a nossa jornada se tornar o quê? Cansativa, irmãos, cansativa. Então o apóstolo Paulo está falando assim, ó, vamos nos livrar, né? Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né? Deixemos
todo o embaraço. A gente tem que deixar tudo que embaraça, irmãos. Nós terminamos a leitura da Bíblia, né? Alguns ainda vão terminar até o dia 31. Mas e quem não leu a Bíblia inteira? Qual foi a razão? Qual foi o motivo? Olha só, em um ano, irmãos, em um ano, uma pessoa não consegue ler a Bíblia inteira. Mas por quê? Não é? Aí eu pergunto, quantas telas foram roladas durante o ano? Quantos rios foram assistidos? Quantos seriados? Não estou falando de pecado, de coisa errada. Quantas informações a nossa mente recebeu durante o ano, sabe? Não é? E alguém fala assim, poxa, mas eu não consegui ler a Bíblia inteira porque eu não tive tempo. Ah, vai catar coquinha. É ou não é verdade? Não existe isso, irmão. 3 capítulos da Bíblia por dia, isso aí não vai matar ninguém. Pastor, mas eu não sei ler. Baixa o aplicativo da sua Bíblia no teu celular, bota no fone de ouvido, você está fazendo lá um cardio, você já leu lá uns 5 capítulos da Bíblia, só ouvindo ali, ó. Tá. Não é? Não tem desculpa. É só botar ali, ó. O ano que vem nós vamos começar a leitura da Bíblia, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Muitos vão conseguir, espero que todos, diga glória a Deus. Outros vão se embaraçar. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, mas eu não sei porque que meu caminho, a minha rota está tão descoordenada assim. Por quê? Porque ela está sem a bússola. Isso aqui é a bússola. Isso aqui é o manual de vida. Isso aqui é o nosso GPS. Quem está entendendo isso? Não é? Esse é o nosso GPS, irmãos, da vida. Então, se a gente não entender isso, a gente vai ficar embaraçado, não com coisas que é pecado, não, mas que atrapalham. E isso faz a nossa jornada ser cansativa. Então, Paulo está falando assim, deixa o embaraço, amizades, conversas, não é? Pessoas que não agregam e tal. Não que a gente vai se excluir do mundo, não é isso. Mas existem pessoas que não podem estar na nossa vida em determinados milagres, em determinadas situações. Daniel estava condenado à morte, havia uma sentença, as horas de Daniel estavam se esgotando, estavam terminando. E o que o Daniel faz? Ele vai para a casa dele e chama os companheiros dele para orar junto. Mas quem que eram os companheiros de Daniel? Aqueles que não se contaminaram com o vinho, com a bebida do rei, com os manjares do mundo. Será que os nossos companheiros de oração, nós podemos dizer que os nossos companheiros de oração são pessoas que não se contaminam? São pessoas que vivem uma vida reta, íntegra? Lá em Malaquias, até uma mensagem que o pastor Jaime deu, isso aqui queimou meu coração. Malaquias capítulo 3, versículo 16, olha isso aqui, ó. Você quer ver Deus ouvir a tua oração? Verifique quem são os teus companheiros. Malaquias 3,16, então aqueles que temem ao Senhor, ande cercado de pessoas que temem a Deus, que respeitam a palavra. Aqueles que temem ao Senhor falam, cada um, olha lá, com o seu companheiro. Amém? Então olha só, eu estou cercado de quem? Será que eu estou cercado de pessoas que temem ao Senhor? Será que eu estou cercado de pessoas que respeitam a palavra, que honram a palavra, que dão a vida pela palavra? Será que eu estou me espelhando? Não é? É esse tipo de gente que eu quero para a minha vida? Se for, o que diz a Bíblia? E o Senhor atenta e ouve. Você começa a falar com os seus companheiros acerca de Deus, acerca da palavra, às vezes acerca de um problema que você precisa de oração, que você precisa de ajuda espiritual. O que acontece? Os meus companheiros são tementes a Deus, Deus atenta e ouve. Agora, se os meus companheiros são devassos, blasfemos, se dizem crentes, mas não são, mentirosos, fofoqueiros, e etc e tal, a pessoa ela pode
ficar com o joelho ralado de tanto orar, Deus não vai ouvir? Então nós temos que saber quem são os nossos companheiros, às vezes até dentro da igreja. Com quem que eu me desabafo, com quem que eu falo, com quem que eu peço oração, etc e tal. Se os meus companheiros são tementes a Deus, Deus vai atentar e ouvir. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel e os seus companheiros estavam condenados à morte. Mas o que que o Daniel faz? Ele leva para a casa dele, né? Misael, Ananias e Azarias, né? Misael. Era Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses camaradas aí. Ele leva para a casa dele esses, Ananias, Misael e Azarias. O nome difícil da bexiga. O pastor já está nordestino já. Cuida. É ou não é verdade? Esqueci já o nome. Azarias, Misael. Esses camaradas aí. Se alguém quiser ter filho, vai uma sugestão aí. Misericórdia, né? Misericórdia não, né? Porque às vezes tem um Azarias aqui no nosso filho. Aí vai vir os processos, né? Pastor fazendo bullying. Não é bullying, não. Mas que é engraçado, é. Mas olha só, voltando aqui à seriedade. Esses eram os companheiros de Daniel. Ele foi pedir ajuda para Deus, ele foi buscar resposta em Deus. Ele foi buscar essa resposta em Deus. E a Bíblia diz que Deus revelou para Daniel numa visão da noite. Mas por que que Daniel não teve embaraço na oração? Porque estava cercado de bons companheiros. Então tem pessoas que fazem campanha na igreja, fazem plantão na igreja, mas a oração dela não é atendida. Por quê? Porque os companheiros dela não temem a Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Não é? Então ele está dizendo aqui, ó, voltando lá no Hebreus, né, 12, deixe o embaraço. Hebreus 12. Adianta um pouquinho, Gorete, por favor. Vamos ver se a Gorete está inspirada hoje. Pode ir lá. Isso. Deixemos todo o embaraço. E aí nós temos que ser sinceros com nós mesmos. O que está embaraçando a nossa vida? O que está embaraçando a minha comunhão com Deus? Sabe? O que está me impedindo de brilhar perante Deus e perante esse mundo? Nós temos que deixar todo embaraço. O que mais? E o pecado. Não é só o embaraço e o pecado, irmão, tem que deixar o pecado. Não tem como a pessoa ver Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Os limpos de coração verão Deus, irmãos. Quer ver Deus? Limpa o coração. Santidade ao Senhor. Amém? E o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmão, o pecado está rodeando aí. Tão de perto. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, meu pastor, o pastor Luiz Carlos, ele está na Paraíba. Esse próximo ano ele vai vir para cá pregar, já chamei ele já. Vai trazer uma mensagem, pastor da fé. Aí ele cantava aquela canção assim: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Mas é preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus e assim seria muito melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Por que as pessoas pecam? Porque na hora não dói. Porque na hora é prazeroso. Então eu tenho que fazer o quê? Fuja do pecado. Fuja, irmão. Ele é pernicioso, ele amarra a pessoa e a pessoa não consegue sair mais. A pessoa não consegue. Ontem eu falava com uma pessoa, e essa pessoa falava assim para mim, ó, o que acaba comigo é álcool. Eu não consigo largar do álcool. Eu falei, você vai largar. Ah não, porque eu sou um ex-crente. Você vai voltar.
Mas você via a pessoa, né? Ele falava assim: a angústia da minha vida é a cachaça. Não consigo largar da cachaça. Aí teve um outro que falou que a pior coisa que existe, pior que droga, pior que tudo, cachaça. Entendeu? Às vezes começa num copo, num gole, numa brincadeira, e quando vê a pessoa já está lá presa, dependente daquilo. É o pecado, que tão de perto nos rodeia. Então olha só, a vida é uma corrida. Você quer correr bem essa vida? Tira todo o embaraço e todo o pecado. Amém? E aí ele vai dizer aqui, ó, e corramos com paciência, aleluia, a carreira que nos está proposta. Vamos lá, né? Olhando para quem, igreja? Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz. Aqui tá, para a gente já está bom. Olha só, tire o embaraço, tire o pecado e corra com paciência. O que é correr com paciência? Você fica ali, meu Deus, correr com paciência, porque se você corre, você está meio acelerado, não é? Mas é correr com sabedoria, irmãos, correr com inteligência, correr com propósito, né? O Márcio não está aqui hoje, deve estar lá no Parnamirim, na igreja de Parnamirim, eu deve estar viajando, vou puxar a orelha dele depois. O Márcio é o nosso corredor, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito quando ele fala isso, porque ele trabalha com o pessoal da maratona, ele tem atleta com ele que é ultramaratonista, tem gente que corre mais de 200 quilômetros com ele, senhorzinho de idade. Eu falei, não acredito, se esse cara correr 200 quilômetros, corre, é ultramaratonista que eles falam, e corre. Aí ele tem uma frase: corre ou sai correndo? Entendeu? Então tem gente que na vida sai correndo, e tem gente que corre com técnica, corre com paciência, corre com inteligência, corre sabendo onde vai chegar. Esse é o segredo da vida, irmãos. É diferente de sair correndo. Então tem muita gente sair correndo. Eu lembro quando eu era auxiliar em São Paulo, 2006 mais ou menos. 2006, auxiliar, reverenda ali, pastor era magrinho, aí só o pó da carcaça. Eu auxiliava o pastor Jaime, né? O pastor Jaime, gigante na fé, sempre acordava cedo para pregar, estava fazendo oração e tal. E às vezes o pastor Jaime pedia uma coisa para os auxiliares, ele falava assim: irmão, eu precisava que faça isso aqui, Ele nem terminava de falar, o auxiliar já pegava, saia correndo. Aí ele: irmão, você está indo aonde? Você entendeu o que eu falei? Não, senhor pastor. Então o que você está correndo, rapaz? Quem está entendendo isso? Quer dizer, a pessoa corre do nada, corre sem propósito, corre sem direção, corre sem informação, vai correr à toa, e isso cansa, irmãos. Trabalhar à toa, correr à toa. O Pedro jogava a rede de um lado, jogava a rede do outro, passou uma noite inteira tentando pegar e não pegou. Isso cansa. Então não é correr assim, irmãos, é correr com perseverança, é correr com paciência, é saber para onde você está indo, é saber que Deus está dirigindo você e que haverá um bom futuro. Por quê? Porque você aprendeu a depender dEle, porque você aprendeu a confiar nele quando ninguém confia, amém? Porque você aprendeu a dar passos de fé quando talvez ninguém tem coragem de dar aquele passo, mas você confia em Deus, você depende de Deus, então você vai sendo dirigido por Deus, você vai colocando o pé e Deus vai estendendo o chão. Quem está compreendendo isso? Amém? Isso é correr com paciência. Essa corrida não cansa. Agora, a corrida da impaciência, sair correndo,
querer resolver as coisas às pressas. A Bíblia diz que quem crê não se apressa, mas as pessoas se apressam, e aí elas erram a rota, param longe do seu destino, e isso cansa, porque a fonte seca, porque ela se encontra no meio de um deserto, que não foi nem Deus que colocou ela, mas ela caminhou para aquele deserto, porque saiu correndo, em vez de correr com paciência. Quem está entendendo isso? É verdade? É profundo. Então ele está falando, correi com paciência, olhando para Jesus. E por que a paciência é importante, irmãos? É suma importância. Hoje, irmãos, a gente recebe informações aqui, ó, pá, num clique. É ou não é verdade? Se eu quiser fazer um bolo, né, eu coloco aqui, ó, quer ver, ó? Vamos ver aqui, uma receita de bolo top. Eu venho aqui, ó, no chat GPT, hoje é tudo chat GPT, né? Chat, por favor, me mande a melhor receita de bolo fit para o Natal, para eu comer sem peso na consciência com a minha família. Em segundos eu tenho essa receita, irmãos. Sim ou não? Em segundos, ó, aqui, ó, bolo fit de Natal, sem açúcar, sem farinha branca, sem açúcar refinado, sem farinha de trigo, rico em fibras, aprovado pela família. Ingredientes: massa, 3 ovos, meia xícara, tá tudo aqui, ó. Quanto tempo eu levei para receber essa informação? Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado. Hã? Milésimo, irmão, milésimo. Eu estou com um bolo fit aqui, ó. Então é tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem. Só que tem coisas na vida que a gente vai ter que aprender a esperar. E que se a gente apressar, o Kenneth Hagin falava muito isso. Se a gente apressar, a gente acaba turvando as águas, secando as águas, secando a fonte. Quem crê não se apressa, irmãos. Kenneth Hagin falava muito isso naquele livro, Seguindo o Espírito Santo. Ele falava que Deus dava uma palavra e já queria sair executando e fazendo, e de repente dava tudo errado, secava tudo e tal. Por quê? Porque faltou paciência. Então tem coisas que a gente vai ter que aprender a esperar, irmãos. A gente vai ter que ter paciência para esperar, senão não acontece. Sabe, existe um tempo determinado para todas as coisas, e uma das coisas que Deus vai trabalhar na sua vida é a paciência. Pastor, eu estou trabalhando lá, tem uma pessoa lá no meu trabalho, que aquela pessoa, pelo amor de Deus, bicho chato, estou pensando até em pedir as contas do meu emprego. Pode pedir, vai, pede. Ai, porque eu não aguento mais nem olhar para a cara daquele cidadão, eu vou sair desse trabalho. Sai. Ela vai lá, abriu uma outra porta, entra. Aí ela entra no trabalho, aparece mais 2, 3 pior do que aquele. É ou não é verdade? Ela se livrou de um, arrumou 3. Não, pelo amor de Deus, não estou aguentando, esse ambiente aqui está muito tóxico, está muito contaminado. Ai, meu Deus do céu, eu não estou aguentando, eu vou pedir as contas aqui, vou trabalhar em outro lugar. Ela se livra de 3, aparece mais 10. Ah, não, está amarrado o Satanás. E às vezes não é nem o Satanás, às vezes é Deus trabalhando na paciência dela. Às vezes é Deus colocando pessoas difíceis na sua vida para treinar a sua paciência, irmãos. Amém? É igual treino de academia. Você quer desenvolver músculo, você vai ter que pegar peso pesado. Você vai ter que aumentar a carga, com responsabilidade. Se for para fazer fisioterapia na academia, não vai dar muito certo, não. Se você quer progredir, se você quer, ganhar massa muscular, vai ter que parar de comer um monte de coisa, não é? E vai ter que elevar a carga. Mas isso vai fazer o quê? Vai trazer um resultado do teu corpo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes Deus vai colocar pessoas carregadas, cargas pesadas do seu lado. Não é verdade? Meu Deus, isso aqui é um peso na minha vida. É Deus trabalhando na sua paciência. É Deus trabalhando no seu espírito. Amém? Não é verdade? Mas a nossa vontade é o quê? É chutar o balde, é picar a mula. Eu quero saber, eu vou mandar
todo mundo plantar coquinha, vou resolver minha vida, e de repente ela erra a rota, vai parar longe, e vai, acabou a força. E aí às vezes ela não tem força para voltar, porque ela não teve a paciência de esperar o agir de Deus, e às vezes permanecer onde Deus mandou ela permanecer, ainda que aquilo esteja machucando, ferindo. Quem já ouviu falar de José, da Bíblia, governador do Egito? Olha só, o primeiro filho dele se chamou como, igreja? Como se chamou o filho de José? Pastor, não lembro nem quem era José, muito menos o filho dele. Meu Deus do céu. Oi? Manassés. Por isso que eu falo, seus crentes, tem que ler Bíblia. Lê Bíblia. Amém? Primeiro filho de José, E o que significa a palavra Manassés? Deus me fez esquecer. Esquecimento, irmãos. Moisés teve que aprender a esquecer de todo o mal que fizeram. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, minha aflição e da casa dos meus pais. O José tinha um ponto aberto na vida dele, lá na casa dos pais deles. E olha só, irmãos, às vezes existem pontos abertos na sua vida, que veio lá da casa do seu pai, da sua mãe, do seu trabalho, e aquilo ficou uma ferida aberta. Enquanto você não esquecer isso, você não está pronto para ir para o próximo nível. O primeiro filho de José se chamou Manassés, que significa esquecimento. Depois que ele esqueceu, veio o Efraim. O que significa a palavra Efraim? Como? A palavra Efraim significa duplamente frutífero. E aí é o que o Pedro falou, né, Pedro? Deus me fez crescer, aonde? Na terra das minhas férias, na Disney, sim ou não? Deus me fez crescer na praia de Miami, aqui ó, em Natal, Rio Grande do Norte, debaixo dos coqueiros, debaixo de uma árvore, na lagoa de Jacumã, ô glória! É bom, não é? Nas lagoas? Mas não, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quer dizer, aquelas pessoas pesadas, carga pesada do seu lado, é o que vai fazer você crescer na vida, filho. Amém? É assim que cresce na vida. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis. Você vai, às vezes, ter que engolir sapo, e tal. Ah, mas eu não. Não. Eu vou ter paz. Eu escolho ter paz e não ter razão. Diga a glória a Deus. Nada vai tirar minha paciência. Nada vai roubar minha paz. Amém? Então, olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 35. Na NTLH, famosa Gorete. Gorete. Ei, Gorete. No próximo você já traz a plaquinha lá, tá? Gorete já traz a plaquinha lá. O povo quer saber, né? Fica só filmando o pastor, não, vai filmando todo mundo ali, ó. Põe na cara ali da pessoa, né? Quem é a Gorete? Vamos dar, hein, Gorete? Vamos dar. Vai aparecer agora nas pregações do pastor Helder. Vai ficar mais famosa ainda. Aí no próximo você vem com o teu arroba do Instagram ali, ó. Vamos lá, queridos. Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 35. O que a Bíblia está dizendo aqui, meus amados? Portanto, não percam a coragem. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Filho de Deus, filha de Deus não é covarde. Tem coragem. Amém? Se você tem coragem, você tem Deus, o resto Deus vai lá e resolve. Ele está dizendo, não percam a coragem, né? Pois ela traz uma grande recompensa. Olha só, a grande recompensa não é para os medrosos, irmãos. A grande recompensa não é para os tímidos. Às vezes Deus vai pedir para você fazer coisas absurdas, você vai falar assim, meu Deus, mas eu não tenho condição, mas se você tiver coragem, se você tiver uma palavra, Deus dá condição para você. Amém? É isso, irmãos. E tem gente que não consegue avançar em várias questões da vida, porque falta coragem. Não, Deus não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de fortaleza.
Quem tem o Espírito Santo aqui? Então você é a pessoa mais corajosa desse mundo. Amém? Você tem o Espírito de Deus. A coragem traz uma grande recompensa. A grande recompensa é para os corajosos. Deus fala para Gideão: Gideão, manda os tímidos e covardes para casa. 22 mil homens foram embora, irmão. Meu Deus do céu, bando de covarde. Eu fico imaginando, né, o Gideão toca a buzina, 32 mil homens, né, o povo naquela expectativa: agora nós vamos nos livrar das mãos dos midianitas e tal. Gideão, né, agora eu boto fé no Gideão. Gideão está sendo usado por Deus, homem cheio do Espírito Santo de Deus, chamou todo mundo, 32 mil homens, né, as mulheres: cadê teu marido? Foi para a guerra. E o teu? Ele foi também. Olha, né, vamos ficar aqui na intercessão, Deus vai abençoar através da mão dos nossos maridos, né, Israel vai ser livre desse povo. Aí passa lá um bocado de tempo, eu estou vendo teu marido ali, ele está voltando? Mas por que teu marido está voltando? Não sei, vou perguntar para ele. O teu marido também está voltando. Ih, o Davizinho lá também. Ih, esses homens estão voltando tudo, né? Ô marido, por que você está voltando? Não, mulher, que o Gideão não estava precisando não, mandou a gente ir para casa. Olha que mentiroso. É ou não é? A história não era essa. Tem que falar a verdade. Não, a verdade é essa. O Gideão falou: quem é tímido e covarde volta para casa, né? Em outras palavras, você é um homem ou você é um rato? Eu sou um rato, peguei minhas coisas e vim para casa. Quem está entendendo isso, irmãos? Deus fala: quem é tímido e covarde, manda para casa, vai para casa, né? 22 mil homens, irmão, só tinha covarde, banana, no meio daqueles homens lá. Aí os corajosos ficaram, só que existem aqueles corajosos centrados, né? E existem aqueles corajosos aloprados. Deus fala assim: Gideão, manda beber água agora, vamos ver como que esse pessoal bebe água. Quem fizer uma conchinha, beber ali bonitinho, tal, se agachar para pegar água, né, na etiqueta, põe de um lado. Quem beber água lambendo igual cachorro, bota do outro. 300 não sabia nem beber água, irmão. Deus falou: esses 300, amém? Glória a Deus. E tiveram uma grande recompensa, porque foram corajosos. Diga glória a Deus. Então você quer conquistar grandes bênçãos na sua vida? Seja corajoso, amém? E você é uma pessoa corajosa. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ela traz uma grande recompensa. Mas não é só coragem, irmãos, é isso aqui, ó. Continue. Vocês precisam ter o quê? A paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Então não é só coragem, irmãos, é coragem e paciência para fazer o que, pastor Helder? A vontade de Deus. Porque tem gente que tem coragem, mas não tem paciência para fazer o que Deus manda. Ela sai atropelando tudo. Não é assim. Coragem e paciência para fazer o que Deus pede. E aí vocês vão receber a promessa. Quem está entendendo isso? Amém? É sobre isso. Receber o que Ele promete. Aleluia. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, olha lá, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, só um pouquinho de tempo, aleluia, falta pouco, e virá aquele que tem de vir, e Ele não vai demorar. Esse dia vai ser lindo, irmãos, o dia que Jesus virá, amém, da vinda do nosso Senhor, todo joelho vai se dobrar, irmãos, principados, potestades, dominadores, força das trevas, todo joelho vai se dobrar, até quem não se dobra hoje, nesse grande dia, todo joelho se dobrará, todas as nações se prostrarão diante do Rei das Nações, amém? Não tem uma canção? Ó Rei das Nações, quem não te temerá?
Quem não glorificará seu nome? Você sabe essa, Jardim? Meu amigo, essa aí não conhece, Jardim? Mas tu se converteu o que, o ano passado, né? Às vezes eu fico me sentindo um vovô, irmão. Meu Deus, só eu que conheço essas músicas. Não conhece, Jardim? Ô, louco, essa música, né? Era o clássico. Quem conhece? Quem conhece? Ali, ufa, não estou sozinho, né? Quem não te temerá? Quem não glorificará o seu nome? Pois só teu nome é santo. Amém? Santidade ao Senhor. Então é isso, irmãos. Ele virá, falta pouco tempo. Olha só, lembra que eu falei no início? A vida não é uma arrancada, né? É uma corrida. Vence, não quem larga mais rápido, mas quem permanece fiel e firme até o fim. Nós vamos ver muitas pessoas, infelizmente, se desviando, saindo da presença de Deus, trocando Jesus pelo mundo, mas nós vamos ver muita gente trocando o mundo por Jesus Cristo, saindo do mundo, das drogas, da vida errada, da escravidão do pecado, amém? Para servir a Jesus Cristo em santidade. E esse é o trabalho, diga a glória a Deus. Ele virá, ele há de vir, irmãos, e não vai demorar, aleluia. Olha que Jesus lindo, irmãos, amém? Vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 7, NTLH, Gorete. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Vamos lá? Por isso, irmãos, tenha o que, igreja? Paciência, até, vamos lá? Que o Senhor venha. Tem uma canção que talvez você conheça, até que o Senhor venha. Você sabe cantar ela, Pedro? Sabe ela? Deixa ela preparada então para depois. Você conhece essa, Jardim? Pensei que o Jardim ia falar não de novo. Fala, meu amigo, você está ouvindo o quê? Eu vou, no final do culto, eu vou acessar a playlist do Jardim. Estou brincando, Jardim. Até que o Senhor venha. Que o Jardim é música, é profissional, né? Um exímio profissional. Deus abençoe. Então deixa pronta essa daí, Pedro. Olha lá. Até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador, olha só, o lavrador espera com paciência que a sua terra dê o que, igreja? Colheitas preciosas. Irmãos, olha só, esse é o trabalho que não cansa. Como assim, pastor Helder? Você faz a sua parte e você fica esperando Deus mandar a chuva e fazer a parte dele. E a terra produzir colheitas preciosas. Demora, não é da noite para o dia, irmãos. A gente tem que ter paciência, direção, obediência, está disposto a obedecer, se livrar do embaraço, do pecado, mas você está ali fazendo, e você sabe que a recompensa virá, é inevitável, diga a glória a Deus. E você trabalha, você se esforça, você caminha, você faz o que Deus pede para você fazer, você anda no amor, você anda na presença de Jesus Cristo, e você sabe que a terra vai produzir colheitas preciosas. E aí ele continua ali, prossiga. Ele espera pacientemente pelas chuvas. Olha só, fica aguardando a chuva do outono, que mais? E da primavera, não é? Vocês também precisam ter paciência, aleluia. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Você está fazendo a sua parte. Olha só, você não está saindo correndo, você está correndo com paciência. Você está correndo com direção. O Senhor virá logo. Amém? A resposta virá logo na sua vida. E glórias a Deus. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, coloca lá, Isaías capítulo 40, versículo 26. Na NBV. Isaías 40, 26. NBV. Vamos lá. É isso mesmo? Não, põe o 27. 27. Meu Deus. Não, vai pulando. 29, vai dar certo, irmão.
Aí, 29, pronto. Olha lá. Ele dá força a quem? Aos cansados. Olha só, na tua comprida viagem, te cansaste. Por que a gente se cansa, irmãos? Porque a gente erra a rota, porque às vezes somos impacientes, trocamos os pés pelas mãos, botamos a carroça na frente dos bois, né? Deus fala, a gente sai correndo em vez de correr com paciência, e isso cansa. Mas nós temos um Deus, aleluia, olha lá, nós temos um Deus que dá força aos cansados, e vigor aos fracos e desânimo. Pastor, eu sou essa pessoa. Olha, eu estou tomando tanta decisão na minha vida que isso está sugando toda a minha força, toda a minha energia, e a resposta não vem. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Não para você continuar seguindo nesse caminho errado. E aí é um erro que as pessoas cometem. Elas recebem força, elas recebem energia, e elas continuam usando aquela força, aquela energia, para insistir no mesmo erro. Não, ele te dá força para você voltar para o caminho, para você recalcular a sua rota, para você voltar para o centro da vontade de Deus. Quem está entendendo? É essa força, é para isso que vem a força de Deus, irmão. A pessoa, ela recebe um combustível, eu vou continuar insistindo, vai acabar a força de novo. Pegou força, opa, peraí, isso aqui me trouxe aqui, não, então eu vou voltar para o plano de Deus. Amém? E aí você volta a ter esperança, diga glória a Deus. Vigor aos fracos e desanimados. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Continua. Até os jovens se cansam. Então o cansaço não diz respeito a condicionamento físico, porque até o jovem que tem um condicionamento físico muito melhor do que o nosso se cansa. Olha só, um exemplo que nós temos. Missionário R.R. Soares vai completar 80 anos, daqui a 2 anos. É um jovem, irmãos. O vigor que esse homem tem, a capacidade, a vitalidade, a lucidez que ele tem, eu tenho 41. Eu não consigo acompanhar o ritmo do missionário, e meu ritmo é intenso. Minha mãe está aqui, tadinha. É 5 horas da manhã, acorda 5 horas da manhã, vai dormir 10 da noite. Anda daqui, corre de lá, faz aqui, igreja, culto. Minha mãe, nossa, eu nunca corri tanto na minha vida. Não é? Mas a rotina do missionário, do pastor Jaime, irmãos, e olha só, e o que eu noto ao longo dos anos? Esses homens não se cansam, irmãos, não se cansam. O missionário continua pregando na mesma intensidade, na mesma unção, sabe, mesma frequência, mas por que ele não se cansa? Porque aprendeu a depender de Deus, a correr com paciência, amém? E não sair correndo, diga glória a Deus. Então olha só, até os jovens se cansam, né? E os moços perdem as forças e caem, mas, aleluia, oh glória a Deus, os que esperam no Senhor, sempre, repita comigo, sempre, renovam as suas energias, sobem voando como águias. Tem águia de Deus aqui? Amém? Aqueles que esperam em Deus, irmão. Alguém vai falar, meu Deus, eu nunca consigo ver aquela pessoa triste, sempre de cabeça erguida, sempre sorrindo, sempre cheio de energia, sempre cheio de disposição. Por quê? Porque você é águia no Senhor, porque você espera no Senhor, porque você confia no Senhor. E isso sempre renova as nossas forças, faz você correr e não se cansar, porque você está correndo com paciência, com sabedoria, com capacidade, inteligência. Correm e não se cansam, caminham e não perdem forças. Aleluia, glórias a Deus. Então essa é a palavra, meu amado, minha amada. Se tiver que recalcular sua rota, recalcule. Deus está te dando energia para isso, amém? Se tiver que tirar algum embaraço da sua vida, tire. Se tiver que tirar pecado, nós não tiramos pecados, mas nós temos um Jesus que tira pecados, através do sangue do Cordeiro. O embaraço somos nós que tiramos,
mas o pecado quem tira é Jesus, com o seu próprio sangue, amém? Chega para Ele e fala: Senhor, me lava, me purifica, me ajuda a vencer esse pecado, eu não consigo vencer, mas o Senhor já venceu por mim, e você vai, quando você vê aquela área se tornou a área mais forte da sua vida, amém? Se tiver que fazer o que for necessário, faça. Por quê, pastor Helder? O milagre é logo ali, amém? Vamos ficar em pé, meus amados. A vida é uma corrida, não é uma arrancada, e glórias a Deus. E Deus está nos colocando na rota. Nós estamos chegando no final do ano, né, meus amados? Esse ano passou rápido, né? Voou. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o ano que vem vai ser o ano da redenção. Amém? Será o ano da redenção. Vai ser um ano brilhante para todos nós. Vamos andar na presença dEle. Vamos tirar todo embaraço. Amém? Pedir para Jesus tirar os pecados. Vamos correr com paciência. E sempre olhando para Jesus. Amém? Uma mensagem que o meu pastor me pregou uma vez, que eu nunca esqueço, pastor Jaime. O que eu vejo muitas vezes ao meu redor entristece, mas o que ele fala alegra a minha alma, sempre olhando para a palavra. Deus, não estou sabendo lidar com essa situação. Leia a Bíblia, vai para a palavra, vai para a oração. Vão surgir inúmeras oportunidades e convites para a gente sair da rota, sair do amor, sair da palavra. Mas antes de tomar qualquer decisão na sua vida, Pai, fala comigo. E Ele vai falar. Amém? Não vos falei em segredo, Ele vai falar com você. Se tiver que te corrigir, Ele vai te corrigir. Amém? Se tiver que te animar, Ele vai te animar. Porque Ele é Deus, Ele é o Pai. Fecha os teus olhos. Aleluia, obrigado, Jesus, por poder nos receber nos teus braços, por nos fazer participantes da natureza divina. Aleluia. Estamos em Cristo, somos corpo de Cristo. Aleluia. Deus nos dá o privilégio de sermos um pedacinho de Jesus nessa terra, porque nós somos corpo de Cristo. A igreja é o corpo, a igreja é uma extensão de Jesus Cristo nessa terra. Aleluia, aleluia, para fazer a diferença, meu Pai, nesse mundo, para fazer a diferença, meu Deus, por onde quer que o Senhor nos envie, meu Pai, para que a gente possa brilhar e resplandecer o brilho do Senhor. Oh, maravilhoso é o Senhor. Vai adorando, igreja. Essa é a semana do Natal. O Natal tem para nós um significado não comercial, não de idolatria, não um significado mundano, mas o Natal para nós é Jesus Cristo. Aleluia, é Jesus Cristo, é o nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia não diz qual foi a data, mas se o mundo comemora nessa data, então é uma oportunidade para a gente falar de Jesus para os nossos filhos, para a gente falar de Jesus para a nossa família. E sim, nós comemoramos o Natal, que representa o nascimento de Jesus, porque um filho se nos deu, um menino nasceu. Aleluia, o principado está sobre os seus ombros. Ah, maravilhoso é Jesus. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Tu és o centro da nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que veio como homem, aquele que veio a esse mundo, o verbo que se fez carne. Ah, o Senhor não apareceu para a gente numa tela. Hoje a gente tem visto pessoas se relacionando com IAs, a gente tem visto pessoas se casando com IAs, apego emocional, porque uma IA, ela
não contraria. O Maiá fala tudo que a pessoa quer ouvir, mas Jesus não veio através de uma tela. Ele se fez carne. Ele demonstrou não um amor virtual, mas um amor que sangra, aleluia, um amor que se entrega, um amor que sofre as dores, porque o amor verdadeiro não é essa ilusão desse mundo não. Amar de verdade é você ter paciência, é você sofrer. A Bíblia diz que o amor é sofredor, a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Esse é o amor verdadeiro. As pessoas estão em busca de um amor virtual, de um amor que aprove tudo, mas Jesus não. Ele não vem de um modo virtual, ele vem em carne, no corpo de um menino. Ele cresceu, ele sofreu as tentações, as humilhações, ele sofreu abandono, ele sofreu rejeição, ele sentiu na pele o que é uma dor de verdade, porque o nosso Jesus é verdadeiro, aleluia, o nosso Jesus é verdadeiro. Ah, Jesus, 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 nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, porque o Senhor nos livrou de toda condenação, sendo condenado na cruz do Calvário. O Senhor nos livrou da morte, morrendo naquela cruz. Oh, te adoramos, Jesus. Adore a Ele, igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado. Com as suas mãos bem levantadas, diga a Jesus Cristo toda honra, toda glória, toda exaltação. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é a razão da minha existência. Jesus é o centro do meu Natal. O meu Natal é Jesus Cristo. Jesus na minha vida, Jesus na minha família, na minha casa. Ah, Jesus, toda honra, toda glória e toda exaltação. E aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. A Ele toda honra, toda glória, toda exaltação.